Salve Maria, Deus abençoe você e a sua família. Eu desejo que a paz de Jesus e o amor de Nossa Senhora esteja com você. No dia que você estiver assistindo essa formação, onde você estiver, do jeito que você estiver. Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de começar a propor que a gente comece rezando, fazer uma oração. Nossa Senhora das Lágrimas está aqui nos acompanhando. Eu convido você para junto comigo. Em nome Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostri. Amém. Em nome Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Bom, meus queridos, eu sou a Fabiane, sou casada, tenho 3 filhas, 2 genros, 2 netos, e sou professora. E eu preciso falar isso porque vocês vão perceber que o ambiente aqui ele será bem didático, tá? E eu gostaria de começar já mostrando para vocês o material que nós vamos usar hoje. Por quê? Porque é uma fala muito específica dessa formação, dessa consagração a Jesus por a Nossa Senhora, por Nossa Senhora, pelo método de São Maria Grignion de Montfort. Então não são coisas que eu, Fabiane, penso, são coisas que a igreja decreta como dogmas de fé. Então eu preciso ter um arsenal, né, aqui do meu lado para me amparar nessa fala. E eu quero mostrar para vocês o material que eu usei para preparar esse momento e indicar para vocês como leitura também. Vocês podem buscar depois as fontes, conferir se foi isso mesmo, se está certo, se eu falei alguma coisa que não devia, tá? Mas está aqui o material. A Mulher do Apocalipse, do professor Felipe Aquino, velhinho meu livro, todo rabiscado, mas é praticamente um livro de cabeceira sobre Nossa Senhora, espetacular. Claro, não poderia faltar o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Maria Grignion de Montfort. A Imitação de Maria, de Tomás de Kempis, é uma coletânea, na verdade, de falas de Tomás de Kempis sobre a Virgem Maria, do mesmo autor da Imitação de Cristo. Claro, palavra, né, palavra de Deus, nós vamos trabalhar principalmente com o Evangelho de São Lucas. O Catecismo da Igreja Católica, um livro muito bacana, muito interessante, do professor Scott Hahn. Ele faz um comentário ao Evangelho de São Lucas, capítulo por capítulo. E é isso. E claro, eu trouxe um livrinho aqui, que eu vou já citá-lo logo no início, é A Pequena Via para Deus, de Santa Teresinha do Menino de Jesus. Nossa, vou falar umas 3 horas, né, com esse tanto de material, mas não é isso não, é porque todas as vezes que eu sou chamada para falar sobre Nossa Senhora, eu venho com muito amor, mas eu também venho com muito temor. E eu vou falar do meu temor para vocês aqui, ó, já logo no início. Olha o que Santa Teresinha fala sobre Nossa Senhora nesse livro dela aqui, A Pequena Via para Deus. Olha o que ela diz, olha. Tanto teria gostado de ser um sacerdote para pregar sobre a Santíssima Virgem. Uma só vez me teria bastado para dizer tudo o que penso sobre ela. Antes de mais nada, teria feito ver que se sabe muito pouco sobre a sua vida. Então, quer dizer, é uma responsabilidade, é com temor, mas também é com muito amor, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre os dogmas marianos. E eu gostaria de já começar com uma curiosidade. A Igreja Católica, ela tem 43 dogmas proclamados, e eles são divididos em categorias. Eles são organizados por temas. Quais são essas categorias? São 8, tá? E essas categorias são os dogmas sobre Deus, né, Deus Pai, sobre Jesus, sobre a criação do mundo, sobre o ser humano, os dogmas marianos, que são os específicos dessa formação aqui, os dogmas sobre o Papa e a Santa Igreja, os dogmas sobre o sacramento e sobre a escatologia, quer dizer, as últimas coisas, né? Bom, dito isso, vamos aos dogmas marianos. E vocês vão perceber que eu vou pegar esse material, eu vou ler, eu vou fazer consultas, tá? Porque ele é muito específico, ele é muito pontual e a gente não pode errar quando é questão de dogma, tá? E eu espero que contribua para a sua preparação, para a sua consagração a Jesus por meio da Virgem Maria. E já adiantando, que essa consagração dê muitos frutos na sua vida, essa consagração a Jesus por meio de Nossa Senhora. E quais seriam os frutos dessa consagração?
Usar uma pulseirinha? Usar uma medalhinha de Nossa Senhora? Também, mas muito além disso, que você possa imitar as virtudes da Virgem Maria, certo? Então, que esses sejam os frutos da sua vida. Vai observando se o termômetro da sua devoção é você conseguir imitar as virtudes de Nossa Senhora, certo? O amor a Jesus, a humildade, o silêncio, pensar antes de falar, fazer com amor, né? E amar Deus acima de todas as coisas. Então, esses são os principais frutos da nossa consagração a Jesus por meio de Nossa Senhora. Bom, para a gente começar o assunto, vamos lá então. Vamos falar de dogma, né? E para falar de dogma, eu preciso dizer algumas coisas para vocês. Nós católicos, nós alicerçamos a nossa fé num tripé, certo? Qual é esse tripé? Católico, apostólico, romano se baseia em a palavra de Deus, né? Inspirada por Deus, está aqui, deixada para nós. A tradição da igreja, a santa tradição e o santo magistério, tá? Então, esse é o tripé da nossa fé católica. Não é uma coisa sem a outra, são as três coisas juntas, tá certo? E aí, quando a gente fala de magistério da igreja, o que é o magistério da igreja? É aquele que lê, interpreta, ensina para nós o que a palavra diz, o que a tradição diz, tá? E proclama os dogmas de fé, tá certo? Então, quem faz parte desse magistério da igreja? O Santo Padre, o Papa, e os bispos ligados ao Santo Padre. Então, dito isso, vamos entender o que é um dogma proclamado pela Igreja Católica, e aqui, dogmas marianos, certo? Que são 4, e nós vamos entrar neles daqui a pouco. Vamos lá. O que são dogmas? Primeiro vamos falar do que não é dogma. O que não são os dogmas da Igreja Católica? Eles não são uma forma de controlar os pensamentos, os comportamentos e a fé do povo católico. Muito pelo contrário. O dogma é para dar um chão, uma liberdade, uma estabilidade, um caminho seguro, um caminho certo para que eu creia e creia corretamente, né? Porque a gente sabe que fé não é sentimento, né? Fé é decisão, fé é estudo. Então, o dogma não é um controle dos pensamentos e dos comportamentos das pessoas, dos católicos, tá? O dogma também não é uma coisa antiga, arcaica, é tradicional, que veio para atrapalhar a evolução dos tempos, tá? Não, o dogma não é isso. Muito pelo contrário. E também não é uma invenção da igreja. Dito isso, o que então são dogmas, tá? Os dogmas, eles são ensinamentos da igreja. São decisões que a igreja tomou ao longo da sua existência, ao longo da sua história. Verdades de fé absolutas, não relativas, absolutas. A igreja falou, é isso, tá? E uma coisa das mais bonitas que eu acho sobre um dogma de fé apresenta uma verdade ao povo que já existia, certo? Às vezes a gente pensa assim, fica o Papa, os bispos, todo mundo sentado lá atrás da cadeira, inventando coisa para a gente acreditar. Não. O povo já vivia, o povo já acreditava. Então, por isso que os dogmas, eles demoram, às vezes, muito tempo para serem proclamados, muito tempo para serem ditos pela igreja. Para a igreja abrir a sua boca e dar a sua voz e dizer, isso aqui é um dogma de fé. Pode acreditar nisso que é verdade, não tem erro, tá? Então, não é algo inventado pela igreja, muito pelo contrário. O povo já vivia e a igreja proclama como uma verdade de fé. Isso é maravilhoso. E já citando o Catecismo da Igreja Católica, aqui nos números 88 e 89, sobre os dogmas de fé, olha o que o Catecismo diz para a gente, tá? Catecismo da Igreja Católica. Vamos lá. O magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão à adesão irrevogável de fé. Propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm necessária conexão. Então, os dogmas de fé, necessária conexão com a palavra, com a tradição, com o magistério, senão, claro, óbvio, não seria um dogma de fé, não é? Há uma conexão orgânica entre a nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho da nossa fé que o iluminam e o tornam seguro. Olha que bacana isso, ó. Os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, da minha fé, da sua,
da fé do povo católico, que iluminam o nosso caminho e o tornam seguro. Na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Catecismo da Igreja Católica, números 88 e 89, tá? Então, ótimo. E aí eu quero dar um exemplo para vocês aqui, tá? Tem tudo anotado, minhas colinhas. E por falar em anotações, eu já fazia isso, mas eu gosto sempre de dizer o porquê dessas anotações, às vezes, tão específicas, né? O Padre Eli, eu não sei se todos conhecem, ele é da nossa diocese aqui de Anápolis, pároco da Igreja São Pedro e São Paulo, e ele sempre carrega uma colinha no bolso, né? As anotações do Padre Eli. E ele apresenta isso nas homilias durante a Santa Missa. E ele fala assim com tanto carinho, com tanta simplicidade, com tanta humildade. Eu escrevo aqui essas coisas, porque eu não gosto que, quando eu estou preparando, eu não gosto de deixar nada de fora, não pode passar nada daquelas inspirações que o Espírito Santo dá para a gente na hora que a gente está preparando essas falas. Então, aprendi com o Padre Eli, estou colocando em prática. Padre Eli, sua bênção, muito obrigado por tudo que o Senhor já me ensinou e já me socorreu na minha vida. Amo o Senhor e rezo pelo Senhor todos os dias, viu? Bom, aqui, lá no século II, para a gente entender como é que a igreja precisa de um tempo longo, às vezes, para proclamar um dogma, para rezar, para entender, para estudar, né? No Egito foi achado um papiro que estava escrita a seguinte oração, você deve conhecer, tá? E eu vou ler para não errar. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Bom, essa oração data do século II, certo? Alguns dogmas sobre Nossa Senhora foram proclamados a partir do ano 400, certo? Bom, e aqui nessa oração, que é a primeira encontrada sobre a Virgem Maria, a mais antiga, chama Nossa Senhora de Santa Mãe de Deus, que é um dos dogmas marianos, né? Pede para que a Virgem Maria, livre de todo mal, nos atenda nas nossas necessidades e a chama de Virgem gloriosa e bendita. Então, já no século II, Nossa Senhora era reconhecida pelo povo como Santa Mãe de Deus e Virgem gloriosa e bendita. Eu acho que nessa oração aqui a gente tem praticamente todos os 4 dogmas marianos que nós vamos falar agora, né? Santa Mãe de Deus, Virgem gloriosa e bendita. Bom, então vamos lá para o que falamos o que não é dogma, né? Falamos o que é dogma, falamos do tempo que a igreja precisa para proclamar como uma verdade de fé. E depois de proclamado, gente, é isso, está posto para nós católicos, né? Se você é católico, você não divide, isso aqui eu acredito, isso aqui eu não acredito, isso eu pratico, isso eu não pratico. Não, é um dogma de fé. Então, você abraça o pacote todo, tá? Jesus não abraçou a cruz pela metade, né? Então, a gente abraça a igreja inteira, a gente abraça todos os dogmas de fé, tudo aquilo que é proclamado pela Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica Romana. Bom, vamos aos dogmas marianos, que são 4, e nós vamos falar desses 4 aqui agora, certo? O primeiro deles, Maria, Mãe de Deus. A igreja proclama, como eu acabei de ler para vocês aqui nessa oração, o dogma de Santa Maria, Mãe de Deus. E a gente celebra já no primeiro dia do ano, não é isso? A festa de Santa Maria, Mãe de Deus. Quando o arcanjo São Gabriel chega para anunciar à Virgem Maria que ela vai ser a mãe de Jesus, né? E quando a Virgem Maria chega na casa de Santa Isabel, Santa Isabel também a recebe assim, ó, de onde me vem essa honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? E quando o anjo Gabriel chega para Nossa Senhora e a cumprimenta, ele diz exatamente assim, ó, ele será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, né? Então, tá aqui.
comprovado para nós Maria, Mãe de Deus. Essa proclamação ela aconteceu no Concílio de Éfeso, no ano de 431. E Maria é chamada de Theotokos, quer dizer Maria, Mãe de Deus. E nesse livro aqui do professor Felipe Aquino, que eu mostrei para vocês no início, né, A Mulher do Apocalipse, tem um dito que me chama muita atenção. Olha, a encarnação ela é o maior acontecimento de todos os tempos. O nascimento, a vida, a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus, eles são o maior acontecimento da história da humanidade, certo? Se tivesse acontecido só isso, né? Se tivesse acontecido só o que está aqui na Bíblia, se não tivesse acontecido mais nenhum milagre, se não tivesse havido mais nenhuma cura, se não tivesse acontecido nenhuma aparição de Nossa Senhora, se não tivesse nenhum santos, nenhum milagre por meio dos santos, já seria o suficiente para a gente crer, né? A encarnação do Verbo é o maior acontecimento de todos os tempos. E só um detalhe também, né, às vezes eu fico pensando nessa questão do anúncio do anjo à Virgem Maria, é uma das passagens bíblicas que eu mais gosto de meditar. Maria e São José foram os primeiros que fizeram adoração perpétua. Já parou para pensar nisso? Maria e São José foram os primeiros a fazer adoração perpétua. O que é uma adoração perpétua? O Santíssimo fica exposto 24 horas por dia, não é recolhido ao sacrário, e ali ficam pessoas adorando Jesus 24 horas por dia. Nós temos alguns lugares aqui em Anápolis que tem adoração perpétua. E aí, os primeiros adoradores perpétuos da história, da nossa história, foram a Virgem Maria e São José. É uma curiosidade bacana para a gente. Então, quer dizer, o primeiro dogma, Maria, Mãe de Deus. E vamos pensar sobre algumas curiosidades? Eu, por exemplo, eu tenho 3 filhas, né? E elas, a mais velha principalmente, se parece muito comigo. Cabelo, alguns trejeitos, né? O jeito de falar. Ela tem um cabelo grande, a hora que ela arruma o cabelo, ela se parece muito comigo. Por que isso? Genética, né? Só que ali, as minhas filhas têm características minhas e do meu marido, certo? Então tudo isso se mistura e fez as 3 meninas lindas que são as minhas filhas. No caso de Jesus, não teve a participação de um homem, né? Então todas as características físicas de Jesus, elas são herdadas da Virgem Maria, elas são herdadas de Nossa Senhora. Então, vamos tentar aqui nesse momento fazer um momento de uma criatividade na nossa oração, na nossa imaginação. Olha, os olhos de Jesus com certeza se parecem com os olhos de Nossa Senhora. A boca de Jesus, o cabelo de Jesus, a voz de Jesus, a pele, os ossos, o sangue, a carne de Jesus. Ele herdou tudo isso biologicamente, cientificamente falando, de Nossa Senhora, né? Então, quando a gente chegar no céu, com a graça de Deus, e bater o olho em Jesus, e bater o olho em Nossa Senhora, nós vamos falar, poxa, filho de peixe, feixinho é, né? E não só nessas características físicas, vamos pensar no Verbo que se faz carne e vem habitar entre nós, no Deus que vem me servir, no Deus que vem morrer pela minha salvação. Quando Nossa Senhora fica sabendo que ela vai ser a mãe do Filho de Deus, o que ela faz? Ela corre para a casa de Santa Isabel para servi-la, para cuidar dela, para ajudá-la, né? E lá na casa de Santa Isabel, ela também é recebida. De onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Mal a sua saudação chegou aos meus ouvidos, João Batista já estremeceu de alegria no meu seio. Bendita és tu que creste, porque se hão de cumprir tudo que foi dito da parte do Senhor. Então, Santa Maria, Mãe de Deus. Primeiro dogma de fé sobre Nossa Senhora. Primeiro dogma mariano, né? Bom, o segundo dogma... e é importante a gente frisar uma coisa aqui. Nós estamos falando de Nossa Senhora, né? Toda linda, toda bela, toda pura. E isso não é algo que vem dela, para ela, próprio dela. Nossa Senhora tem todas essas características. Nossa Senhora é Mãe de Deus, ela é concebida sem pecado, ela é toda linda, toda santa, toda pura e toda bela por causa do Filho dela, por causa da missão dela de ser mãe do Filho de Deus. Então,
ela não quer nada para ela. Tudo que ela tem não é dela, é do filho, tá? Isso é muito importante da gente frisar, porque surgem aquelas histórias de que a gente idolatra, de que a gente põe Nossa Senhora no lugar de Jesus, de que quem morreu por nós na cruz foi Jesus, não foi ela, né? Então, tudo que ela é por causa do filho dela. E ela não quer nada para ela, né? Quando a gente lê o evangelho a narrativa das bodas de Caná, eh, ela diz assim: "Fazei tudo o que ele vos disser". E a narrativa do evangelho termina assim, ó: "Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Ele o fez em Caná da Galileia e os seus discípulos creram nele". Não foi Nossa Senhora, certo? Então, ela não quer nada para ela, ela quer tudo para Jesus. Dito isso, vamos continuar com o segundo dogma mariano. E aí não é numa ordem não, tá, gente? Eu vou conversando aqui, primeiro, segundo, tô indo pelas minhas anotações, tá? Maria concebida sem pecado, que é o dogma da Imaculada Conceição, que a gente comemora, a gente celebra no dia 8 de dezembro, certo? Inclusive, é dia de preceito, mesmo não sendo domingo, é um dia de ir à Santa Missa, não pode faltar. Faltou, tem que confessar, tá? Bom, é o dogma da Imaculada Conceição, Maria concebida sem pecado. Esse dogma ele foi proclamado em 1854. O primeiro dogma nós falamos no Concílio de Éfeso, no ano de 431, certo? Esse dogma de Maria concebida sem pecado, Maria Imaculada Conceição, 1854, certo? Lembrando que a primeira oração dirigida a Nossa Senhora é do século II, tá? Então, o tempo que a igreja leva para proclamar uma verdade de fé. Quando o arcanjo Gabriel chega para Nossa Senhora e a cumprimenta, ele diz aqui, ó, no Evangelho: "Ave cheia de graça, o Senhor é contigo". E para explicar, às vezes as palavras para nós aqui no nosso português ou nas traduções que a gente pega da Bíblia, né? Talvez a gente não entenda a profundidade desse cumprimento do arcanjo Gabriel, certo? Dessa saudação a Nossa Senhora. E esse livro aqui do Scott Hahn, que é o Evangelho de São Lucas comentado capítulo por capítulo, ele dá um esclarecimento muito bacana para a gente, ó. Quando o arcanjo Gabriel cumprimenta Nossa Senhora, diz que esse é o único exemplo bíblico, em que um anjo se dirige a alguém por um título, em vez de se dirigir com o seu nome pessoal. E qual foi o título? Ave cheia de graça, né? Então olha que interessante, eu acho isso lindo, por isso que eu peguei e vou ler mesmo para vocês. A expressão cheia de graça, às vezes quando a gente lê, né, numa tradução aqui mais simples para nós, ela não quer dizer só agraciada, ela quer dizer completamente cheia de graça. Isso é pleris caritos, quer dizer cheia de amor, cheia de graça, plena, transbordante. E a segunda coisa interessante é que Maria não foi favorecida só naquela hora que ela foi visitada pelo anjo e ficou grávida de Jesus, né? Mas ela já era agraciada. Então, e qual era essa graça anterior? Ter sido concebida sem pecado, tá? Então, eu trouxe isso aqui para a gente entender. Ela foi e agora é cheia de graça e cheia da vida divina. É isso que quer dizer esse simples ave cheia de graça do arcanjo São Gabriel. E uma outra coisa interessante que chama atenção quando Nossa Senhora recita o Magnífica, ela diz assim, ó: "Bendito seja o Senhor", não é isso que ela diz não, ela diz assim, ó: "E Maria disse: Minha alma glorifica ao Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador". Nossa Senhora está dizendo que ela tem um Salvador. Se ela está dizendo que ela tem um Salvador, significa que ela também precisou ser salva. Só que essa salvação aconteceu dela ser concebida sem pecado justamente para poder ser a mãe do Filho de Deus. Então, Maria também precisou de um Salvador. Quem é esse Salvador? O seu próprio Filho e Deus,
né, que antecipa a sua salvação. Às vezes é difícil para a gente entender isso, mas Deus não existe no tempo, né? Deus é eterno. Então, Jesus antecipa a salvação de Nossa Senhora, a livra do pecado original, para que ela possa ser a mãe de Deus, tá? E esse dogma da Imaculada Conceição, que eu falei para vocês que foi proclamado em 1854, em 1858, quando começam as aparições da Virgem Maria para Santa Bernadette, lá em Lourdes, entre fevereiro e julho de 1858, Nossa Senhora se apresenta a Santa Bernadette como "Eu sou a Imaculada Conceição", certo? Então, um dogma proclamado em 1854 é confirmado numa aparição de Nossa Senhora a Santa Bernadette em Lourdes, se apresentando a ela como "Eu sou a Imaculada Conceição", certo? E como é que essa menina tão simples, né, Bernadette, ela era analfabeta, ela tinha pouco naquele te a às vezes a gente pensa assim: "Não, WhatsApp, notícia, telefone", não. Como é que as notícias se espalhavam assim tão rapidamente? Aliás, elas não se espalhavam, né. Um dogma de fé proclamado há 4 anos antes, como é que ele chegaria para uma menina, eh, analfabeta, de uma classe, econômica muito desfavorecida, de uma classe cultural, socialmente muito desfavorecida, né, e ela chega e conta para o padre, né: "Olha, ela se apresentou para mim como a Imaculada Conceição". Esse dogma tinha sido proclamado há 4 anos antes e se confirma nas aparições de Nossa Senhora de Lourdes. Então esse é o segundo dogma: Maria concebida sem pecado, Imaculada Conceição. E aqui no livro também do professor Felipe Aquino, na página 16, eu vou achar aqui agora, se eu não achar eu falo depois, tá? Eh, isso, deixa eu ler aqui para vocês. A santidade do filho é causa da santificação antecipada da mãe, como o sol ilumina o céu antes de ele mesmo aparecer no horizonte. Então, confirma aquilo que eu disse, né? Nossa Senhora precisou de um Salvador, ela mesma diz isso no Magnífica, ela não nega, né? Às vezes a gente ouve tanta coisa triste sobre Nossa Senhora, das pessoas que não conhecem, só repetem a Bíblia, né? Sem entender. Peraí, mas Nossa Senhora no Magnífica diz de um Salvador, então ela precisou de ser salva. Salva do quê? Do pecado original, para poder ser mãe do Filho de Deus. E salva antecipadamente, porque a santidade do filho é causa antecipada da santificação da mãe, tá? Tá na página 16 do livro A Mulher do Apocalipse. A gente já vai fazer mais consultas aqui com esse livro, tá bom? Continuando, nós vamos agora para o terceiro dogma, que é o da virgindade perpétua. Esse dogma foi proclamado em 1555. Mais uma vez, eu vou repetir isso sempre, o tempo que a igreja leva para proclamar um dogma, tá? Uma verdade de fé. 1555. E para vocês terem uma ideia, esse estudo sobre a virgindade perpétua de Maria, o que quer dizer virgindade perpétua? Antes, durante e depois do parto, tá? Isso é a virgindade perpétua. Ela começou a ser estudada no primeiro concílio, no ano de 391 e 392, para ser proclamada em 1555. Quem é bom de matemática, faça as contas aí, tá? Bom, e eu quero ler umas coisas interessantes para vocês aqui, ó. Lá na página 23 do mesmo livro do professor Felipe Aquino, tem umas citações interessantíssimas. E eu vou começar pela primeira citação. Olha aqui. 1537, no livro Artigos da Doutrina Cristã, está escrito assim, ó. O Filho de Deus fez-se homem, de modo a ser concebido do Espírito Santo, sem o concurso, sem a participação de varão, e a nascer de Maria pura, santa e sempre virgem. Qual é a curiosidade disso aqui? Que isso aqui foi escrito por Lutero. Isso aqui foi escrito por Lutero, tá? A segunda curiosidade.
O Filho de Deus foi formado no seio da Virgem Maria. Isso aconteceu por ação milagrosa do Espírito Santo, sem a participação de varão. Quem é que diz isso? João Calvino, né? No ano de 1542. E só para confirmar, o Corão de Maomé reproduz certas proposições do cristianismo e uma delas é professar a virgindade de Nossa Senhora, certo? Então, Maria, virgem antes, durante e depois do parto. E eu acho interessante o livro do Cântico dos Cânticos, ele diz assim, ó, que a mulher, ela é uma fonte selada e um jardim secreto. Essa fonte selada, esse jardim secreto no Cântico dos Cânticos, que usa muita metáfora, né? É um texto muito poético, com muitas metáforas, fala da dignidade, do mistério que existe na mulher. A mulher é uma fonte selada, ela é um jardim secreto, e o homem que quiser entrar nesse jardim secreto, participar dessa fonte selada, ele precisa participar por meio do sacramento do matrimônio. Essa é a dignidade da mulher na Bíblia, lá no Cântico dos Cânticos. Uma fonte selada, um jardim secreto. Daí eu fico pensando, se um homem, para se unir uma mulher, para entrar no mistério da vida, né, dessa fonte selada e desse jardim secreto, ele precisa passar pelo sacramento do matrimônio. Um homem, não, pecador, né? Igual eu, meu marido, o de quem está assistindo aí é casado, né? Essa santidade que Deus coloca sobre a mulher e sobre o matrimônio, sobre a dignidade feminina que está tão em voga hoje, né? Está tão falada em todos os lugares. Imagina Deus. Como é que Deus não tratou a Virgem Maria nessa dignidade, sendo uma fonte selada em jardim secreto? Deus não usou Nossa Senhora como barriga de aluguel. Deus não fez com que Jesus se encarnasse no seio dela. Jesus nasceu e ele dispensa, você já serviu ao meu propósito, pode agora cuidar da sua vidinha, né? Deus não é esse tipo de pessoa, Deus não é isso, Deus não é assim. Nossa Senhora não foi uma barriga de aluguel. Nossa Senhora é mãe de Deus. Nossa Senhora é pedra angular lá da nossa salvação, certo? E ela disse sim. E Deus quis precisar de Nossa Senhora, certo? Ele quis precisar de Nossa Senhora. E aí eu gostaria que você pensasse comigo. Uma vez eu ouvi isso do Padre Claro, lá da paróquia São João Batista aqui de Anápolis, lá na Vila Formosa. Ele dizia assim, Deus é Deus desde toda a eternidade, Jesus é Deus desde toda a eternidade, o Espírito Santo é Deus desde toda a eternidade. E essa trindade santa habitou nessa menina em plenitude. Pensa nisso? O que essa menina tinha para atrair sobre ela a plenitude da Santíssima Trindade, né? Então ela não é uma mulher qualquer, ela foi escolhida por Deus. Nenhum de nós escolheu nossa mãe, certo? Eu não escolhi a minha, você não escolheu a sua, e nós não trocaríamos, né, as nossas mães. Imagina, Jesus pôde escolher e ele escolheu ela, certo? Ele escolheu ela, né? Bom, então vamos lá, continuando. Terceiro dogma, virgindade perpétua. Maria, fonte selada, jardim secreto, virgem antes, durante e depois do parto, certo? E por fim a gente chega aí no quarto dogma, que é Nossa Senhora Assunta aos céus. Esse dogma foi proclamado em novembro do ano de 1950 e a gente comemora no dia 15 de agosto. E foi essa data aqui, 15 de agosto, que a gente celebra a Assunção de Nossa Senhora, foi o dia que eu fiz a minha consagração a Nossa Senhora no ano de 2018. Eu fiz a minha consagração nesse ano, no dia 15 de agosto, dia da Assunção da Virgem Maria. E assunta como? De corpo e alma, né? Quem é que está no céu de corpo e alma? Jesus e a Virgem Maria. Olha isso, meu Deus! Jesus e a Virgem Maria. Bom, e a igreja diz que a igreja não proclama, não dá como dogma de fé a morte de Nossa Senhora. A gente chama de dormição de Nossa Senhora. Mas a igreja acredita que a Virgem Maria não morreu. E a igreja chama isso de motivos de conveniência para acreditar que Nossa Senhora não morreu. E isso está aqui de novo no livro do professor Felipe Aquino, tá? Está lá na página 114. E eu vou explicar para vocês o que ele quis dizer com isso. Vamos lá.
Quais são esses 2 motivos de conveniência? Vocês lembram que eu disse para vocês que tudo que é em relação à Virgem Maria é por causa do Filho, é por causa de Jesus? Os motivos de conveniência também são para a gente acreditar que a Virgem Maria não morreu, né, que foi como se fosse um sono, e ela foi levada aos céus, em corpo e alma. Olha o que a igreja diz: Nossa Senhora Maria não esteve sujeita ao poder do pecado, certo? Lá em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Ela foi concebida sem pecado. Ela não pecou. Então por que que ela morreria, tá? Isso é um dos motivos de conveniência. Nossa Senhora não está sujeita à lei do pecado original, à lei do mundo, ao demônio, certo? Então, o primeiro motivo de conveniência: Nossa Senhora concebida sem pecado, não pecou, o salário do pecado é a morte. Logo, a Virgem Maria não pecou, não tinha por que morrer, certo? E o segundo motivo de conveniência: a carne de Jesus e a carne de Maria são a mesma. Lembra que a gente viu lá no comecinho que todas as características físicas, biológicas, genéticas de Jesus, ele as herdou da Virgem Maria, né? Então, a carne de Jesus e a carne de Maria são a mesma. Logo, a carne de Maria não teve a mesma glória da carne do seu filho, tá? Então, esses são os 2 motivos que a igreja chama de motivos de conveniência para dizer que Nossa Senhora foi levada aos céus de corpo e alma. A carne incorruptível do filho é a carne incorruptível da mãe, certo? Então, esse dogma de Nossa Senhora Assunta aos Céus, vou repetir, ele é de 1950, né? Então, é muito tempo, né, gente? Pensa, a igreja com seus 2000 anos de história demora a proclamar um dogma de fé. O primeiro deles, que foi Maria Mãe de Deus, aconteceu no Concílio de Éfeso no ano de 431. E os outros todos, 1555, a Virgindade Perpétua, 1854, a Imaculada Conceição e 1950, Nossa Senhora Assunta aos Céus. E no dia 15 de agosto. E eu tenho uma lembrança muito marcante desse dia 15 de agosto. Foi exatamente nesse dia que meu pai faleceu. A gente celebra agora, dia 15 de agosto, o primeiro ano de falecimento do meu pai. E eu acredito que eu consegui uma graça muito grande nesse dia que meu pai faleceu, pelas mãos de Nossa Senhora e pelas mãos de São José. Fiz a minha consagração também a São José. O meu pai nunca foi um homem de igreja, mas ele era um homem de Deus. E ele adoeceu. Ele tinha uma doença de Parkinson e, com o tempo, ele desenvolve demência. Algumas pessoas que têm Parkinson desenvolvem demência, então começa a confundir a realidade com a imaginação, o passado com o presente. Fala de coisas que eles estão vendo, mas só eles estão vendo, ninguém está vendo, né? E por fim, meu pai chegou num estágio que ele não conseguia mais comer, não conseguia mais engolir, porque o Parkinson ele provoca um enrijecimento das articulações, dos músculos. Meu pai caía muito, ele tinha muitos hematomas nos braços, nas pernas. E por fim, ele perdeu esse movimento aqui, de engolir. Para vocês entenderem o tanto que a gente tem graças, assim, que a gente nem dá conta delas, né? Nem se percebe essas graças. Faça agora comigo esse movimento de engolir, simplesmente isso aqui, Não é simples? Você nem para pensar nisso, você engole, pronto. Meu pai não fazia mais esse movimento, ele teve que colocar uma sonda gástrica e com 10 dias que o papai colocou essa sonda, ele faleceu, né. Minha mãe cuidou dele todos os minutos, todos os segundos, em um casamento de 52 anos. E aconteceu isso dia 15 de agosto, foi numa segunda-feira, e recebi um telefonema no meu trabalho, minha irmã, Naninha, ela me chama assim: "Vem para casa, o papai tá passando mal, nós estamos levando para o hospital". Corremos para a emergência do hospital evangélico, meu pai foi muito bem atendido lá, e os médicos foram muito sinceros conosco. Meu pai, ele praticamente não estava mais consciente, né. A taxa de glicemia dele estava muito alta, 500 e tanto, e só que na minha cabeça, o que que eu pensei quando o médico disse isso?
Ah, ele vai tomar um remédio, essa glicemia vai baixar, ele vai ficar uns dias no hospital e nós vamos voltar para casa e vamos cuidar dele, né, um dia de cada vez. Só que eles falaram pra gente: "Olha, o seu Valdir tem poucas horas de vida", o nome do meu pai era Valdir. "Não leva pra UTI, não deixa entubar, vai sofrer, né, ele vai sofrer, vai ficar sozinho, então fiquem com ele aqui esse tempo que vocês têm. Nós vamos medicar, nós vamos deixar sentir dor", e, enfim, foi isso que aconteceu, né. E eu comecei a ligar para algumas pessoas que tinham contato com sacerdotes, e um deles conseguiu o Padre Eli. O Padre Eli disse assim: "Às 15 horas eu estarei lá. Pode falar para a dona Fabiane que às 15 horas eu estarei lá no hospital". E o Padre Eli chegou exatamente às 15 horas, né, na hora da misericórdia. E aí nós estávamos na emergência do evangélico, é fechado só por um tecido, né, uma cortina. Nós não fomos para o quarto e o Padre Eli chegou, estávamos eu, a minha irmã, uma das minhas filhas e um compadre nosso. E o Padre Eli, já foi logo, o papai recebeu o sacramento da unção dos enfermos, o papai recebeu o sacramento do crisma, isso a gente não sabe da crisma, a gente não tinha certeza se ele tinha recebido esse sacramento, falamos com o padre, ele resolveu ministrar o sacramento da crisma também, se colocou como padrinho do meu pai, e por ser o dia da Assunção de Nossa Senhora, ele ministrou a indulgência plenária. Meu pai recebeu a indulgência plenária no dia que ele morreu. Então ele recebeu unção dos enfermos, a crisma e uma indulgência plenária, porque todos os dias eu falava: "Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora de São José, não deixa meu pai morrer sem os sacramentos. Meu pai não frequenta sacramento, como é que eu faço? É o senhor que tem que me socorrer mesmo por meio de Nossa Senhora de São José", né. E aí, quando o padre terminou de ministrar os sacramentos, a indulgência plenária, ele colocou as mãos na cabeça do meu pai, e logo acima da cama tem aquele monitor, né, que fica com as batidas do coração e tal, a respiração, a pressão. E ali, a hora que o padre ele chegou, essas batidas estavam em 70 alguma coisa. E o padre ele colocou as mãos na cabeça do meu pai já não estava consciente, e rezou só ele e o meu pai. E ele rezou ali durante um tempo, e a hora que ele tirou as mãos da cabeça do papai, ele fez assim, ó: "O seu Valdir está experimentando nesse momento uma paz profunda". A hora que o padre Eli terminou de falar isso, o monitor começou a baixar os batimentos. O padre Eli assustou, né, vocês podem perguntar para ele depois, que eu não estou contando história de pescador, tá. O padre Eli assustou, olhou para o monitor foi caindo os batimentos, de 70 e poucos para 60 e poucos, 50 e poucos, e o padre Eli falou assim: "Eu vou me despedir, vou deixar que vocês se despeçam do seu Valdir tranquilamente". O padre ele saiu do quarto ali da emergência, era 3h30 mais ou menos, 3h45. O meu pai faleceu às 3h50. O monitor foi caindo, 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 e foi essa graça que eu recebi no dia da morte do meu pai, no dia da assunção da Virgem Maria ao céu de corpo e alma, no dia que eu fiz a minha consagração à Virgem Maria, no aniversário de 4 anos, né, da consagração à Nossa Senhora. Então, o que eu quero dizer para você com tudo isso, eu me lembro muito de São João Paulo II, ele dizia assim que ele era um devoto de Nossa Senhora, mas um devoto escrupuloso, por quê? Porque ele tinha muito medo de dar para Nossa Senhora um lugar que não era dela, de dar para a Virgem Maria um lugar que era só de Jesus. E aí ele diz assim que, para nós não nos preocuparmos, que nós nunca vamos amar Nossa Senhora igual Jesus amou. Ninguém ama Nossa Senhora mais do que Jesus, então não se preocupe. Você não vai conseguir colocar Nossa Senhora no lugar de Jesus, porque ele foi o que mais amou Nossa Senhora, né. E Jesus pede para que a gente dê para a Virgem Maria o lugar que ele deu. E o lugar que Jesus deu para Nossa Senhora foi o lugar de mãe. E a gente não precisa dar outro lugar para ela. É o lugar de mãe. E eu acredito que é isso que Deus queira da gente, principalmente de nós que estamos nos aventurando aí nessa consagração a Jesus por meio de Nossa Senhora. Bom, então vamos fazer aqui uma retomada, né, do que a gente falou, e dos dogmas marianos.
eh, Nossa Senhora Maria Mãe de Deus, Maria concebida sem pecado, Maria Virgem perpetuamente, antes, durante e depois do parto, e Nossa Senhora Assunta aos céus, certo? E com todas essas citações, eu espero que você tenha anotado, vá atrás desse material, confira esse material, e eu espero sinceramente que tenha ajudado na sua preparação a essa consagração. É uma alegria poder participar, é uma alegria poder falar da Virgem Maria. Peço as orações de vocês por mim, pela minha família, e nós formamos essa grande família dos consagrados a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, né. E se ele veio uma vez por ela, com certeza ele virá uma segunda vez por ela, né. Rezemos, que o Senhor seja conosco, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor abençoe você, a sua família, e que essa sua consagração possa dar muitos frutos e levar muitas, muitas pessoas para Jesus, principalmente a sua família. Um abraço, Deus abençoe você. Salve Maria.